Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje a gente vai fazer aqui uma introdução ao mercado de Fixed Time Trading através da plataforma Binomo, que é a plataforma que eu opero. Além disso, eu vou estar iniciando uma série aqui no canal onde eu vou ensinar os conceitos do básico ao intermediário sobre análise gráfica, cara. Então vamos iniciar já essa série falando do básico sobre suporte e resistência. Vamos logo direto pro vídeo, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje fazendo uma explicação definitiva sobre como é que funciona esse tipo de mercado. Logo depois, eu também vou fazer uma explicação ali dos conceitos mais básicos da análise gráfica, que seria suporte e resistência. Lembrando também, cara, que eu possuo um grupo no Telegram, onde eu faço ali alguns eventos e você pode estar concorrendo a uma conta, por exemplo, na Binomo, uma conta com dinheiro real, tá? Então dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar o link bonitinho aí. Então vamos lá, rapaziada. A principal diferença entre esse mercado e o mercado tradicional que a gente já está acostumado é a seguinte: no mercado tradicional, quando a gente compra, por exemplo, um Bitcoin, aquele Bitcoin é nosso, a gente vende ele a hora que a gente quiser. Nesse caso aqui, cara, toda entrada que a gente faz, tá? Ela já tem um tempo pré-determinado que ela vai ser encerrada, seja ela de compra, seja ela de venda. Eu vou explicar direitinho aqui, você vai entender o que eu tô falando. Vamos lá. Aqui em cima a gente tem aqui a diferença de conta real para conta de demonstração. Então assim, se você tá começando agora no mercado, por favor, utilize a conta demo. Até eu mesmo, cara, várias vezes aqui faço uma entrada em conta demo só pra ver ali, pra testar alguma estratégia ou outra. Eu vou te indicar fortemente, meu querido, engole o seu orgulho e começa pela conta demo pra você entender como esse mercado funciona, porque é muito diferente de um mercado tradicional, tá? É diferente quando eu falo das movimentações não, mas sim da entrada que você vai ter que fazer. Você vai utilizar estratégias bem diferentes do que você já está habituado, beleza? Então começa pela conta demo, pelo amor de Deus. Então vamos lá, cara, de cima pra baixo vamos à explicação. A primeira coisa que eles mostram aqui pra gente seria o custo da nossa entrada, seja ela pra compra, seja ela pra venda. Então nesse caso aqui, você tá vendo que a nossa entrada seria de R$80. Abaixo disso a gente tem o horário de expiração da nossa entrada, ou seja, cara, você tá vendo aqui embaixo, né, que agora são 19h57 no horário atual, tá? Se eu faço essa entrada aqui agora ou de compra ou de venda, eu estou falando para o mercado que eu quero adivinhar se o mercado daqui a 1 minuto ele vai estar acima ou abaixo daquela posição que eu fiz a entrada. Então, um exemplo simples seria aqui agora. Por exemplo, eu fiz uma entrada aqui, se eu cliquei no botão verdinho aqui, que é para subir, que seria uma compra, eu estou apostando, cara, que daqui a 1 minuto o mercado vai estar acima dessa região que eu fiz a compra. Caso daqui a 1 minuto o preço esteja abaixo dessa região, eu vou acabar perdendo o meu dinheiro, beleza? É bem simples de ser entendido, cara. E a venda é exatamente a mesma coisa, que é a setinha aqui para baixo, só que ao contrário, né? A mesma coisa, só que ao contrário. Eu tô apostando, na verdade, que o mercado vai cair a partir daquele ponto que eu cliquei no botão. Então, se eu, nesse exato momento, cliquei no botão aqui para vender, eu estou falando que daqui a 1 minuto eu quero que o preço esteja abaixo da região que eu cliquei no botãozinho de vender. Caso daqui a 1 minuto esteja acima dessa região o preço, eu vou acabar perdendo dinheiro no final das contas, tá? Eu vou perder todo esse dinheiro investido. Uma outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte, com relação à receita. Vocês estão lendo aqui que a receita está em 40%. Está no horário, cara, é bem complicado da gente fazer operação que está bem tarde, tá? O horário ideal pra gente operar seria no horário da manhã até o horário da tarde, assim, mais ou menos, tá? Até as 18 horas no máximo. A partir disso, eles acabam pagando muito pouco aqui no caso da receita, então fica muito ruim da gente operar da maioria dos ativos. Então, por exemplo, ele tá falando aqui o seguinte, tá? 40%, ou seja, se eu fizer uma entrada aqui agora e eu acertar o lado dessa entrada, quer dizer que eu vou ganhar 40% em cima do meu valor investido, tá? Então eu tô arriscando 80 para ganhar 40% em cima disso. Então é basicamente assim que funciona todo o cálculo. Então quando você tiver num horário bom de operar, que é abaixo das 18 horas, você vai ver que essa receita aqui pode chegar a 82%, e aí começa a ficar um negócio bem interessante, né? Porque começa a quase ficar ali um stop 1 para 1, né? Você tá quase apostando 80 para ganhar, por exemplo, 70 mais ou menos. Então fica um negócio bem legal e acaba ajudando o gerenciamento de risco no final das contas, quando você aplicar alguma estratégia de mercado financeiro, beleza? Nesse canto esquerdo, a gente tem toda a explicação aqui, por exemplo, sobre barra de ferramentas, histórico, a parte de torneios. Isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Mas aqui embaixo ele mostra, por exemplo, aqui o time frame que a gente está operando, ou seja, o tempo gráfico, tá? Não confunda o tempo gráfico com o tempo de expiração da nossa entrada, cara. O tempo gráfico é simplesmente o tempo que a gente está olhando aqui o gráfico na tela para a gente fazer a nossa análise. Isso não tem nada a ver com o tempo de expiração que a gente vai fazer a nossa entrada. Mas logo de cara eu vou te falar o seguinte, tá? Se você estiver analisando pelo gráfico de 5 minutos, que é como eu tô aqui agora, qual é o ideal? O ideal é sempre você fazer uma entrada com o tempo de expiração de 5 minutos para frente, só para coincidir exatamente com aquela análise que você tá fazendo, entendeu? É bem simples de ser entendido isso aqui, cara. Mas enfim, aqui no canto também a gente tem a parte de tipo de gráfico, né? Que aqui tem vários tipos de gráfico, mas eu utilizo o gráfico de candles e também vou recomendar você utilizar o gráfico de candles. E a gente tem a parte toda de
instrumento aqui de desenho, beleza? Também tem indicadores, enfim, isso aí eu posso deixar para um próximo vídeo. Então, rapaziada, eu acabei de fazer aqui uma compra, tá? Lembrando que eu tô aqui no Ada Cardano, eu tô na conta de demonstração, é só para você entender como funciona. Eu fiz uma comprinha aqui de R$80 e caso, cara, depois de 1 minuto, tá acabando aqui agora, 27, 26, caso acabe o tempo e o preço esteja acima da região do horário que eu fiz a compra, eu vou estar ganhando dinheiro aqui, tá? Então isso aqui vai acontecer logo logo, vamos lá. Ó, a operação vai finalizar aqui nesse exato momento, apareceu aqui, ó, que eu ganhei essa operação, eu ganhei R$112, tá vendo? Eu ganhei 40% em cima do meu investimento que foi de R$80 a minha entrada, certo? Então é basicamente assim que funciona. Mas enfim, cara, vamos lá. Eu quero falar agora sobre o básico que você deveria saber para estar operando caso você tenha ficado interessado não só nessa plataforma, mas também nesse tipo de mercado. Vamos lá. Eu vou falar aqui agora sobre o fundamento mais básico da análise gráfica, que seria suporte e resistência. Eu vou até apagar esses desenhos que estão aqui, só para você entender o que eu tô falando, tá? O que seria suporte e resistência, cara? Suporte nada mais é do que aquele ponto, cara, que vai segurar o ativo quando ele está caindo. Então toda vez que você vê o ativo caindo e você vê que ele segurou várias vezes em um ponto, a gente vai chamar esse ponto de suporte. Por quê? É um suporte que está levantando aquele preço daquele ponto, tá? Lembrando que a gente tem que ver ali, cara, um ponto específico que ele já segurou várias vezes, que é como a gente está vendo aqui, né? Um suporte bem forte. Olha quantas vezes ele tocou nesse ponto e não conseguiu fazer o rompimento para baixo, beleza? E agora vamos falar sobre a outra ponta, que seria a resistência. A resistência é exatamente ao contrário, né? Seria aquele ponto que o ativo segurou na hora que ele estava subindo. Foi uma resistência, ele não conseguiu passar daquele ponto. Então é basicamente isso aqui, ó. A gente consegue ver que esse ponto aqui seria uma resistência interessante. Olha quantas vezes ele bateu nesse ponto e não conseguiu fazer o rompimento para cima dessa região. Então só de bater o olho aqui, cara, a gente já tem um suporte e uma resistência bem interessante para a gente fazer algumas operações caso a gente veja o ativo batendo nesses pontos. Inclusive nesse exato momento a gente tá vendo isso acontecendo, né, cara? Olha só, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que essa região era muito importante para esse ativo, era um suporte muito forte, né? Ele bateu várias vezes antes de conseguir fazer o rompimento e existe um conhecimento básico com relação a suporte e resistência, que é o seguinte, cara, todo suporte depois de rompido ele vai virar uma resistência e toda resistência depois de rompida ela vai virar um suporte. Foi isso que aconteceu. Aqui ele era um suporte até que o preço, né, foi rompido, a região foi rompida, ele faz um pullback na região, que seria uma volta de movimentação naquela região que era muito importante, e agora isso aqui que era um suporte acabou virando uma resistência. A resistência, como eu falei para vocês, é aquela região que fica acima da região do preço atual, que não deixa o preço, né, subir, ele fica batendo, ele fica resistindo naquela região, e é isso que aconteceu aqui agora. E a mesma coisa você tem que levar em consideração caso você veja acontecendo o movimento contrário, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui agora, cara. Se você tá vendo uma movimentação de alta acontecendo no gráfico, você sabe que esse topo anterior é considerado uma resistência, tá? Ele é um ponto ali importante que ele já foi respeitado uma vez, ou seja, ele é uma resistência. Se esse ponto ele foi rompido, você já tem que entender que esse ponto agora vai trabalhar como suporte para uma possível movimentação futura. Então, caso ele volte a cair a esse ponto, ele vai utilizar esse ponto como um possível suporte, e aí você pode fazer uma compra para dar continuidade a toda a movimentação de alta, beleza? Então, cara, esse é o conceito básico de suporte e resistência. Só pra gente finalizar aqui o vídeo de hoje, falando mais um pouquinho sobre suporte e resistência, para ficar bem fixado na sua cabeça, eu vou analisar um outro ativo. Então, nesse caso aqui, eu vou olhar aqui o euro-dólar e vamos fazer uma análise olhando aqui os suportes e as resistências interessantes pra gente já deixar marcado no gráfico para operações futuras. Só de bater o olho a gente consegue ver, cara, que olha só, esse fundo foi respeitado várias vezes. Eu vou utilizar até mesmo uma ferramenta de desenho da própria plataforma, ó. Vou botar linha horizontal, vou botar essa aqui que é a mais grossinha, vermelha. Então eu vou botar aqui, olha só, botei aqui para marcar no gráfico, já deixei marcado. Então eu vou utilizar, por exemplo, esse ponto como um suporte interessante, e aqui em cima eu também tenho aqui uma resistência bem legal. Olha quantas vezes, né, o ativo respeitou essa região aqui de cima, uma vez, duas vezes, 3, 4, 5 vezes. Então também é uma opção para a gente utilizar como resistência em operações futuras. Vamos supor, né, que o preço comece a subir aqui agora, a gente pode aplicar uma venda assim que a gente vê que ele começou a respeitar essa região dessa resistência. A gente pega uma venda para ganhar um dinheirinho com a venda e vice-versa, né? A gente está vendo aqui que esse suporte foi respeitado várias vezes também, então a gente pode aguardar, por exemplo, o preço vir testar essa região. Caso ele venha a respeitar, a gente pode meter uma comprinha para ganhar um dinheirinho com
com essa compra. Então, cara, basicamente, o fundamento básico, né, de suporte e resistência é esse. Eu sei que muita gente já sabe disso, né? Então esse vídeo aqui, ele é focado no educacional ali pra rapaziada que tá começando agora. Então se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo que eu tô passando aqui, totalmente educacional, se você quer que eu faça mais vídeos no futuro, né, focado ali em uma análise um pouco mais avançada pra galera que já opera no mercado, por gentileza, deixa um feedback bem maneiro nos comentários. Eu vou deixar aí todos os links possíveis na descrição da Binomo aí com referência pra você me ajudar da forma que você puder. Também vou pedir aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, meu querido, um abraço e tchau, tchau.